Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje. Essa semana de prova, fechamento de conteúdo. Vamos fazer aí mais um exercício de fixação. E, para a gente iniciar, vamos para o nosso livro. A gente vai estar falando aí sobre a questão... Opa, peraí, que trepidou. A gente vai estar falando aí sobre a questão das representações cartográficas, né? As representações que a gente tem dos espaços geográficos, que é o que a gente estudou nesse último capítulo. Vamos estar falando sobre a questão desses mapas, como eles funcionam, quais os critérios, e como o exercício vai ser com esse tema, né? A gente está fazendo exercício de fixação, e usando aí o capítulo 2, né, do módulo 1. Então, a gente vai lá para o livro, para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela, como a gente faz normalmente. Se possível, você pega seu livro para você acompanhar, e aí marcando e visualizando também. Peraí, que eu acho que não foi. Opa, agora sim, foi. Então vamos lá. Então, se tratando aí dessas representações, né? Representa espaço geográfico. Existem diferentes tipos de mapas, né? Os mapas podem fornecer muitas informações que auxiliam aí a compreensão dos fenômenos naturais e a intervenção do ser humano na superfície terrestre. Bom, como a gente viu, vem estudando o mapa, né? A gente sabe que a representação do espaço já é algo muito antigo, e existia formas mais simples de apresentar o espaço geográfico, e à medida que o tempo foi passando, as técnicas foram se aprimorando, né? A gente, por exemplo, tem mapa aí que data pelo menos 2.500 anos antes de Cristo, que é o mapa Gassur, né? Que é uma representação de uma região da Mesopotâmia, e que essa região está representada numa placa de argila, né, que é pequena, cabe mais ou menos na palma da mão, e essa representação aí a gente já considera como um dos mapas mais antigos que se tem como referência. Então a gente veio avançando em relação aos mapas, claro que existia uma representação de lugares menores, e a gente tem outras representações que foram feitas do mundo que era conhecido antes de se conhecer os continentes como a América, como a Oceania, antes de ter eles como representado aí como referência e para colocar no mapa. E a gente depois teve o mapa, como a gente conhece hoje, do Mapa Mundi, com a inclusão aí principalmente do continente americano. E as técnicas foram melhorando e foram necessários de incluir algumas coisas para que o mapa ficasse com melhores referências, como, por exemplo, as linhas imaginárias, tanto as verticais quanto as horizontais, que são chamadas de paralelos e meridianos, e assim o mapa foi se aprimorando, né? Entre as coisas que foram colocadas no mapa, a gente tem os elementos, né? Os elementos são aquelas referências que se colocam, assim como colocaram linhas imaginárias, foi necessário estabelecer alguns critérios, como o título, a fonte tem que estar sempre dizendo de onde foi feito, quem que elaborou aquele mapa, tem a questão da legenda, tem a questão da escala, que é algo que a gente vai ver hoje também, que a gente tem trabalhado nisso nesse último capítulo. Então, essas referências é que tornam aí um mapa oficial, ok? Então, vamos dar mais uma lida aqui no que é a definição de mapa, como a gente entende que é o mapa. Então, os mapas são referências, são representações do espaço elaboradas em uma superfície plana e em tamanho reduzido, nas quais, por meio de diferentes símbolos e outros recursos visuais, são registradas várias características da superfície terrestre, como as altitudes do relevo, os tipos de clima e de vegetação, as estradas e as rodovias, ou ainda
a distribuição da população por um território. Então, por isso que é bom conhecer os elementos. Os mapas, eles têm informações variadas. Então, cada um mapa tem um objetivo. Cada um mapa foi feito para uma informação. Além de ter as referências do próprio mapa, que todos os mapas têm que ter, a gente precisa entender que alguns mapas são feitos com um objetivo e outros com outros objetivos. Não é qualquer mapa que você vai ler e vai perceber a mesma coisa. Um dos exemplos que garante essa percepção de mapa é quando a gente pede para ver a informação numa determinada página, e as pessoas às vezes vão lá e lê o texto e olha só para o mapa e vê só que aquilo ali é um mapa de uma região. Mas esquece que você tem as referências específicas ali. Pode ser alterada pela cor, pode ser alterada pelo desenho, pode ser alterada pela tonalidade às vezes todas as referências têm a mesma cor, porém tem tonalidades diferentes. E onde você vai ver isso? Na legenda. A legenda que vem falando qual a diferença, por que o mapa está com cores diferentes, porque tem figuras diferentes. E aí, essas figuras diferentes, essas cores diferentes são relacionadas ao quê? Você vai olhar pelo título, ok? E a gente tem o que a gente estudou de escala, que mostra também que a gente pode pegar um mapa e descobrir o tamanho real de uma área, ou pode descobrir o tamanho, ou melhor, a distância real entre dois pontos de referência naquele mapa, por causa da escala. Para isso que a gente tem que entender todos esses detalhes. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos elementos do mapa que está relacionado ao exercício dessa semana. Esse é o mapa da página 363. E ele traz aí, deixa eu diminuir aqui para a gente ver todo o mapa e acompanhar todos os elementos. Então esse aí é o mapa, né? Por isso que eu falei que é bom você conhecer os elementos para você saber como é que você tem a referência de mapa. Tem mapas que vêm com diferença de cores, está falando de altitude. Tem mapas que vêm com diferença de cores, como esse aí, que é por questão política, ou seja, uma divisão política. De acordo com a administração de cada território, então cada território vai ter uma cor. Essas cores não precisam ser exatamente essas cores em cada lugar que está aí, mas são apenas cores diferentes para mostrar que são administrações diferentes. Então, isso aí são os territórios brasileiros, né? 26 estados e mais o Distrito Federal, formando aí 27 unidades federativas. E por que eu sei que é político o mapa? Porque de divisão política, porque está lá no título, né? Uma das nossas principais referências, a gente já viu, a gente está revendo que isso aqui é exercício de fixação, é o título, uma das principais referências, ok? Então, o título ele apresenta o principal assunto tratado no mapa. A gente tem aí também, para saber, quando você olha o mapa mundi, qual é a referência desse mapa. Ele está virado para o norte, para o sul, ele foi desenhado de que maneira? Ele pode estar virado para qualquer lado, mas você tem que observar se a rosa dos ventos está mostrando que, né, se ele tivesse desenhado virado ao contrário, né, o norte ia estar para baixo e o sul para cima. E você ia saber que como foi desenhado essa figura aí, em que posição fica. Por que é uma exigência dos mapas estarem assim? Porque nem todos os mapas são conhecidos no formato igual a gente já tem o conhecimento. O Brasil a gente normalmente já conhece. Agora, quando é um território que a gente não conhece, e esse território, quanto menor, é mais difícil você localizar ele, como é que você faz quando você está no meio de um território, ou ele é desenhado daquele jeito e você não sabe para qual direção fica ou que você vai, ou qual a direção que fica uma outra referência, um outro local. Então, para isso, é preciso colocar essa rosa dos ventos com as direções. Muito importante também, principalmente quando você não conhece o formato do mapa e nem as direções para qual está virado qualquer uma das referências ali do mapa, qualquer uma dos contornos, né? E aí você consegue se localizar através disso. Um outro fator que eu falei que é muito importante é a legenda, né? Aqui, ó, você consegue saber por que tem alguns desenhos aqui, ó. Por que tem desenho dentro do mapa? Para que serve isso aqui? Que referência tem isso aqui? Aí, através da legenda, você sabe que são capitais de cidade, a capital federal, e isso te ajuda a fazer a leitura do mapa mais corretamente. E a fonte, como a gente já viu, né?
Quem foi que fez esse mapa, né? Se o mapa tiver com erro, a quem eu vou cobrar? Se o mapa tiver uma motivação para ser daquele jeito, como é que eu sei? Eu tenho que saber a fonte. Então, a fonte desse aqui é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, né? Ele que tem a responsabilidade tanto relacionada a mapa como relacionada à população, né? A contar a população, a passar as referências de população. Então, as referências geográficas do nosso país passa entre os principais órgãos que tem, a gente tem aí o IBGE, né, que anota isso, que bota isso em papel, que faz estatística, que faz o censo, que que é a contagem da população brasileira, que normalmente ocorre de 10 em 10 anos, e por aí vai. E a gente tem a escala, que é um dos que a gente mais vem estudando. A escala fica nesse trechinho aqui, ó. A gente viu que a escala tem dois tipos, tem escala numérica e escala gráfica. A gente tem no livro, né, mostrando as duas escalas. Essa tipo de escala que já vem em quilômetro, ela é a gráfica. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar. Então, a gente tem aqui essa escala, ó, que é a escala gráfica, ok? Sabendo que esse intervalo aqui já está, o valor aqui, ó, 410 quilômetros. Então, cada lugar que eu medir tiver desse tamanho aqui, eu posso pegar a régua e botar. Digamos que entre essa cidade aqui, ó, Curitiba e São Paulo. Eu vou medir aqui, entre um lugar e outro. Aqui, vamos supor que aqui tenha 1 centímetro. Se eu medir aqui der 1 centímetro, eu sei que é de Curitiba até São Paulo, eu vou gastar 410 quilômetros. Se eu verificar a cidade de Curitiba e medir ela aqui até Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul, e verificar que aqui tem 2 centímetros, ou seja, 2 espaços desse aqui, ó. Então, eu sei que aqui 410 vezes 2 vai dar 820. Então, eu sei que de Curitiba até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu vou ter 820 quilômetros de distância, ok? Então, para isso serve a escala. Ela informa quantas vezes a representação foi diminuída em relação ao tamanho real da superfície. Então, reforçando aí nosso conteúdo de mapa, nosso conteúdo sobre representação do espaço geográfico e as suas principais referências, principais elementos que ajudam a gente a fazer essa leitura, ok? Nos exercícios dessa semana, a gente vai estar falando sobre, em relação a essa definição de mapa, né? Como são chamadas representações do espaço que vamos lá. Como são chamadas as representações do espaço elaboradas em uma superfície plana e em tamanho reduzido? Isso é o que a gente chama de mapa, ok? A gente vai estar vendo também os 5 elementos que constituem a representação cartográfica, né? Quais são os elementos que precisam ter numa representação cartográfica, ou seja, no mapa? Os cinco elementos são esses: título, né? Vai me mostrar aí o assunto principal, a rosa dos ventos, que vai indicar os pontos cardeais, a legenda, que informa aí o significado de cada símbolo que tiver no mapa, a escala, que vai me mostrar quantas vezes foram reduzidas, quantas vezes foi reduzido, quantas vezes foi reduzido o território do Brasil, ok? Difícil sair a palavra, hein? E a fonte, né, para mostrar quem é que fez, quem é que elaborou esse mapa, quem se responsabiliza, da onde veio esse mapa. Então, os 5 elementos são esses: título, rosa dos ventos, legenda, escala e fonte, ok? E a outra questão que a gente vai fazer é como é chamado, entre esses elementos que a gente tem, como é chamado o elemento do mapa que informa quantas vezes a representação foi diminuída em relação ao tamanho real da superfície. E esse elemento que vai mostrar quantas vezes foram reduzidas aí é a escala, ok? O mapa foi reduzido 400, não 400, porque a gente tem que fazer as contas por centímetro, já que cada um representa aí 1 centímetro,
A gente teria que botar aí numa escala para ver. Mas as vezes que foram reduzidas vai resultar na escala. Então, esse elemento que mostra isso é a escala, ok? Então, fechou aí nossas questões. Hoje a gente vai estar com esse conteúdo aí de exercício de fixação. E a gente volta na próxima semana já entrando em novo conteúdo, ok? Então, até a próxima. Fique bem.